Ressaca moral é uma merda, né? Eu bebi demais no aniversário da minha amiga. Eu acabei contando pro marido dela, no meio de todo mundo, que eu estava sem calcinha. Tô sendo tão massacrada pelos meus amigos, até mesmo também pela minha família, por algo que eu não fiz na maldade, só que tá todo mundo falando que eu fiz sim na intenção de querer fazer mesmo, que eu fiz na maldade. Só que realmente eu não fiz na maldade, eu acabei me passando mesmo, errei, mas eu não errei porque eu quis, eu não errei de propósito. Há uns dias atrás foi aniversário dessa minha amiga e ela alugou uma chácara pra fazer uma festa. E claro que eu fui nessa festa. E assim, eu tenho amizade com essa minha amiga faz muitos e muitos e muitos anos. E ela é casada. Só que eu sempre tive amizade com ela, sempre tive amizade com o marido dela. A gente saía junto, a gente sai junto, inclusive. Sempre respeitei tanto ela quanto o marido dela. Já dormi várias e várias vezes na casa deles e nunca houve segunda intenção, nem da minha parte, nem da parte dele, nem da parte de ninguém. Sempre teve respeito e eu sempre estive ali sabendo o meu lugar e o meu limite. Eu tenho uma mania que é desde criança que eu não tenho o costume de usar calcinha. Eu não uso calcinha pra nada, é raríssimo. Eu só uso se realmente tiver que usar mesmo. E no aniversário eu estava sem calcinha. E infelizmente eu acabei bebendo muito mais que o normal. E eu me passei. Cheguei no marido da minha amiga e fiz uma brincadeira idiota com ele. Eu reconheço que foi. Eu cheguei nele e falei assim, você sabia que eu não uso calcinha? E eu tô sem calcinha agora. E nisso ele começou, rir. E aí eu pergunto pra ele, eu falo assim, você tá achando que eu tô brincando? Você quer ver? Só que eu falei alto e todo mundo que tava ali em volta ficou bravo, começou a me atacar, começou a me xingar. E realmente com razão. Só que, gente, eu não fiz por maldade. Como eu falei, eu nem lembro. Eu sei que aconteceu porque tinha filmagem. Porque senão também nem ia acreditar. Porque eu nunca faria isso se eu tivesse normal. Se eu tivesse só, eu não ia fazer isso. Eu não fiz por maldade. O marido dela, ele ficou bastante sem graça, coitado. E claro que com razão. E ali na hora, tiraram a gente de lá e me levaram embora da festa. Beleza, eu fui embora pra minha casa e assim que eu cheguei em casa eu dormi. No dia seguinte, quando eu acordei com várias mensagens no meu celular, no meu WhatsApp, várias e várias e várias. E todo mundo me xingando, todo mundo me xingando. Tinha algumas pessoas da minha família que também estavam lá na festa. E até a minha família, pra vocês terem noção, até minha mãe brigando comigo. Falando que eu sou sem noção, que eu não deveria ter feito isso, que quem sou eu, que ela tava com vergonha de mim, a minha própria mãe. Gente, eu fiquei em choque quando eu vi isso. E na hora mesmo eu peguei aquelas mensagens, tirei print de todas as mensagens que eu estava recebendo, dos amigos, da minha mãe, da minha família, de todo mundo, mandei pra minha amiga, mandei o vídeo que também tinham mandado pra mim, que foi aí que eu vi tudo. E na hora eu já comecei, pelo amor de Deus, eu falava pra minha amiga, me perdoa, eu não fiz por mal, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que eu fiz isso, cara. Eu falei pra ela, não lembro de nada, eu só lembro porque tinha vídeo, porque tem vídeo, porque senão eu não ia lembrar. E nisso ela falou assim, amiga, fica tranquila, eu te conheço. Ela falou assim, eu sei que você não fez na maldade. Ela falou assim, foi uma situação chata? Foi, mas eu sei que você não fez na maldade. E nisso ela falou que as pessoas estavam se doendo por ela, né? Por isso que as pessoas estavam mandando aquele monte de mensagem pra mim. Mas que não era pra eu levar essas ofensas pro meu coração. Aproveitei e pedi desculpa também pro marido dela. Ele tava assim, ainda bem sem graça, mas ele falou pra mim ficar tranquilo, que ele também sabe. Ele falou assim, eu conheço você, eu sei que você jamais faria isso na maldade. Claro que depois disso eu não tive coragem de ir na casa dela, ainda a gente não se viu, pessoalmente depois do ocorrido. A gente tá conversando normal, ela manda mensagem normal, eu também mando mensagem normal. Só que a gente ainda não se viu depois que aconteceu. E eu também não sei como vai ser, não sei se eu vou ter cara. Na verdade, eu não tô com coragem pra encontrar eles de verdade. Porque eu tô muito assim, tô mal mesmo, mal com todas as mensagens, mal com as coisas que minha mãe falou pra mim. Eu tô muito sem graça. Mas eu sigo dizendo que eu tô com meu coração super em paz. Eu não fiz por maldade, não fiz mesmo. Não tenho intenção nele. Até porque eu tenho ele como irmão pra mim. Não vejo ele como outra coisa. Então assim, quem conhece meu coração, no caso a minha amiga, e ele sabe que eu jamais faria isso. Mas gente, é horrível. A ressaca moral é a pior coisa que tem na vida. De verdade, eu acho que eu nunca mais vou beber. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu me separei do meu marido porque eu comecei a ver uma série com ele. E graças a essa série, eu descobri que eu estava casada com um monstro. E eu nunca pensei que isso fosse acontecer. E eu dou graças a Deus todos os dias de ter começado a ver essa série. Teve uma época que Game of Thrones era uma série muito comentada, principalmente o final dela. O final dela foi uma coisa, assim, absurda, né? Todo mundo tava acompanhando ali. Só que na época, eu tava muito vidrada em The Walking Dead. Eu tinha acabado de começar a ver. Acabou que eu não me liguei muito. E o
o tempo foi passando, né, e eu não vi. E com isso eu me casei, né, e o meu casamento, gente, na verdade ele foi um erro, porque eu comecei a namorar, eu conheci ele muito rápido, comecei a namorar muito rápido e logo ele me chamou pra poder morar com ele. E eu fui. Então eu não casei no papel, mas eu me juntei, sabe? E foi um erro, porque eu acabei indo morar com uma pessoa que eu mal conhecia, só que ele começou a fazer as coisas tão aceleradas e parecia tanto que ele estava investindo em mim que eu comecei a ver aquilo ali como uma coisa boa. Então eu acreditei que aquilo ali seria bom pra mim e fui morar com uma pessoa que eu de verdade basicamente não conhecia. Com esse processo, né, que a gente foi morar junto, começou toda aquela coisa, né? Você cria uma rotina, né? Chegou do trabalho, vamos ver uma televisão, vamos ver alguma coisa. Todas as vezes que a gente ia ver, era sempre ele que escolhia ver. E ele tinha uma série uma lista enorme de séries que ele queria ver. E com isso a gente foi assistindo essas séries. Até que a gente finalizou uma e eu falei pra ele, cara, posso escolher agora uma pra gente poder ver? Porque eu tô muito curiosa, porque uma amiga minha começou a ver essa série. Né, uma amiga minha próxima começou a ver essa série e ela começou a comentar muito sobre essa série e eu fiquei curiosa, eu fiquei muito curiosa e falei pra ele, vamos ver que não sei o que. Com muito custo, eu consegui convencer o Alecrim Dourado, né? Porque era tudo do jeito dele. Ele queria fazer tudo do jeito dele. Até as séries eu não podia escolher a série que eu queria ver. Mas ele acabou deixando. E assim, gente, eu nunca suspeitei de nada. Ele sempre me tratou muito bem. Minha família adorava ele. Só que era tudo muito recente. Vamos colocar aí que eu tava com ele mais ou menos uns 6 meses. E com 3 meses eu fui morar com ele. Então, 3 meses. 3 meses não é suficiente pra você conhecer uma pessoa. Pra trazer ela pra dentro da sua casa dessa forma, né? Pra sua vida dessa forma. E aí eu falei pra ele, vamos ver, não sei o que. Contei mais ou menos a história pra ele. Falei, tem dragão, tem magia, tem isso, tem aquilo, não sei o que. Falei, tem guerra, é muito maneiro, você vai gostar. Se chama Game of Thrones. E ele nunca tinha ouvido falar dessa série. Ele falou, não, tá bom, vamos ver então. E aí a gente começou a ver. E assim, a primeira coisa que começou a me incomodar, mas eu achei que era ok, né? O meu marido, ele era muito assim, ativo, de franfação, né? Ele gostava bastante, eu também era, então acabava que a gente se dava super bem em relação a isso, mas ele realmente era muito ativo. Só que a gente nunca conversou sobre isso de ver conteúdos adultos, nem nada do tipo, sabe? Era uma coisa que cada um com a sua singularidade e fazer o que queria, né? E aí a gente começou a ver a série juntos, e é uma série, gente, que as mulheres ficam muito sem vestes, muito, assim, tipo assim, o tempo todo, em todo capítulo vai ter alguém sem vestes em todo capítulo. E aí eu comecei a perceber que o grande garoto dele começou a dar o ar da graça toda vez que aparecia uma mulher sem vestes. Aparecia, eu via ele rindo, não sei o que, olhando assim, e eu olhava, tava lá notoriamente o grande garoto com a barraca erguida. E isso começou a me dar uma incomodada, porque a gente tá vendo uma série, né, sabe? Não sei, começou a me incomodar. Só que aí eu fiquei, o meu visual, né, ele, né, acontece, tá tudo bem, isso começou a me incomodar. Só que conforme foram acontecendo os capítulos, né, os dias foram se passando, eu até comentei com uma amiga minha sobre isso, ela falou, cara, isso é visual, né, deixa pra lá, vai aparecer homem sem vestes também, você também vai ver e tal. Então ela meio que foi conversando comigo e eu me senti até um pouco tóxica, sabe? Só que me incomodava absurdamente ele ficar com a barraca levantada por causa do negócio da televisão na minha cara. Eu achava um pouco demais, não achava isso normal, sabe? Tanto que eu perguntei pra minha amiga, ela disse que viu com o namorado dela, viu com o marido dela, viu com os amigos dela, e isso nunca aconteceu, né? Então eu achei assim, poxa, não precisava, mas é algo que eu botei na minha cabeça que ele não tinha controle. Os capítulos foram se passando, e uma coisa que acontece muito em Game of Thrones é que as mulheres, elas são muito, sabe? Naquela época as mulheres eram tratadas como nada, né? Nada e mulher é a mesma coisa. Então, tem muito dessas cenas, sabe? Em momentos específicos tem muito dessas cenas. E aí eu comecei a reparar que todas as vezes que tinha uma cena, ele ficava empolgado. Ele não só ficava com a barraca armada, como ele ficava muito empolgado. Ele começava a rir, ele começava a passar a mão na barraca dele que estava armada, começava a dar cutucada. E aí aquilo começou a me assustar. A princípio, quando apareceu a primeira cena que ele fez isso, porque ele tava tão concentrado na série que ele esquecia que eu tava do lado dele, sabe? Quando eu vi aquilo ali pela primeira vez, aquilo me assustou um pouco. E eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Então eu comecei a observar. E todas as vezes que aparecia essa cena de alguma mulher sendo ou subjugada, sabe? Alguma coisa assim que remetesse a esse tipo de coisa, eu via que ele ficava empolgado. Ele ficava empolgado. E aí uma personagem em específico, né, foi... E ele voltou à cena.
Eu não sei se ele se desligou, ele não percebeu que eu estava ali, ele simplesmente voltou a cena pra ver de novo e cutucando a barraca dele e super animado, e aquilo começou a me preocupar. E eu fiquei muito assustada, desconversei e falei pra minha amiga, desconversei com ele, falei, tô com sono, vou deitar. Fui deitar e comecei a mandar mensagem pra minha amiga, falando, amiga, aconteceu isso, contei pra minha amiga. Ela falou, nossa, que estranho, isso é problemático. Eu falei, olha, ele tava gostando daquela cena ali específica, porque geralmente essas cenas são cenas agoniantes, né, principalmente pra gente que é mulher. Mas não é uma cena que você fica feliz, rindo, empolgado, cutucando e de barraca armada, você entende a problematização disso? E aquilo começou a me assustar. Eu falei pra minha amiga, comecei a mandar mensagem pra minha amiga, comecei a chorar, e ele lá na sala vendo o negócio sozinho. E eu escutava toda hora ele voltando à cena, e aquilo tava me assustando. E aí eu falei, amiga, e agora? Ela falou, aí eu não sei o que aconteceu com a minha amiga, porque a minha amiga, ela faz faculdade de Direito, né? Então ela tem toda essa questão, assim, de lei, de advogado e tal. Ela falou, cara, você tem o CPF dele, o nome completo? Eu falei, tenho. Mandei pra ela. E aí ela pesquisou no Jus não sei o quê, deu uma pesquisada lá. E ela simplesmente achou vários processos do cara que eu tava morando junto há 3 meses e que eu conhecia há 6 meses de... Vocês têm noção que tinha mais ou menos uns 3 processos que estavam em andamento, sendo investigados, e eu não sabia. Por quê? Porque eu não conhecia nada da vida dele. Não sabia se ele já tinha sido preso, se ele já tinha cometido algum crime, que aconteceu alguma... Eu não sabia. Só que tinha lá os processos. Aí você pensa, mas às vezes ele ser acusado não significa que ele fez, você julgou. Não é julgou. A cena que eu tava vendo na minha sala, vendo uma série, e juntou com o processo que a minha amiga tava me mandando, eu entrei em desespero. E a minha única reação foi, eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso que você venha pra cá agora, tirar ele daqui de casa. Contei pro meu pai mais ou menos, meu pai ficou super assustado também, porque, gente, ele convivia na minha casa e eu tinha irmãs novinhas, sabe? Meu pai veio, assim, assustado também, já chegou gritando, eu me tranquei no quarto, meu pai falou, se tranca no quarto e espera, meu pai morava perto, eu me tranquei no quarto, meu pai veio, botou ele pra fora, discutiu ele tentando entender o que tava acontecendo, eu não quis conversar, eu não quis explicar, eu não quis nada, eu só queria que ele saísse da minha casa. Quando meu pai chegou, eu abri a porta, a mala dele já tinha arrumado a mala, porque tinha pouca coisa ainda, botei todas as coisas dele na mala, dei assim pro meu pai, ele falou, o que tá acontecendo? Eu amo você, eu não fiz nada, o que houve, que não sei o que. Eu não quis conversa, eu não quis falar com ele, eu não quis nada, só botei ele pra fora, bloqueei ele de tudo, ele ficou tentando vir atrás de mim, tentava falar com a minha família, mas eu realmente não quis. Eu nunca mais quis saber dele, eu nunca mais quis ter contato com ele, e isso me assustou muito, muito. Isso foi uma coisa que me assustou muito. A gente nunca sabe quem a gente coloca dentro da nossa casa realmente.